Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones e nesse novo formato de aula que eu vou dar para vocês hoje, através do PowerPoint, a gente vai falar sobre os répteis, grupo muito importante dentro dos vestibulares, já que é um grupo onde nós encontramos a independência total do ambiente aquático. São animais altamente adaptados para o ambiente terrestre. Até as tartarugas marinhas, elas apresentam características que permitem a sua sobrevida em ambientes terrestres, como a respiração pulmonar. Mas como é um animal que nós observamos, né, estar dentro d'água, então ele já tem uma hidrodinâmica, né, as patas em forma de nadadeira, já adaptadas a esse tipo de vida, tá bom? Mas os répteis em geral são animais, né, que independem da água, tá? Em sua maioria, para a sua sobrevivência, diferente dos anfíbios, né? Galera, vamos nessa, vamos trabalhar, vamos embora. Gente, diversidade dos répteis. Quando nós trabalhamos com réptil, a gente trabalha com o conceito de reptum, que significa rastejar. São animais que são representados principalmente pelas cobras, né? Pelos lagartos, lagartixas, mas são animais que tendem a se rastejar, a andar com o ventre, né, voltado para o chão. Podendo ter 4 membros locomotores, tetrápodes, né? Ou serem ápodes, ou seja, sem membros, né? Ou membros bem reduzidos, tá bom? Origem a partir dos anfíbios, e a gente vai falar disso já já, sobre as características, né, adaptativas para o ambiente terrestre, ok? E divididos em grupos como quelônios, crocodilianos e escamados ou esquamata, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, beleza? A classe reptília, características gerais de um réptil. Vamos lá. Tem corpo recoberto por uma pele seca e protegido por escamas, placas ou carapaças. São chamadas de escamas córneas, que são escamas ricas em queratina. E essas escamas córneas ricas em queratina, elas evitam que o animal perca muita água por desidratação. E isso é uma característica muito interessante de répteis. Alguns com a capacidade até de mudança dessa camada, né, dessa camada córnea muito grossa, que é o que acontece muitas vezes, né, com as cobras. Beleza, galera? São pecilotérmicos. São animais que eles tendem a adaptar a temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se está quente demais, eles se escondem. Se está frio demais, eles acabam saindo do ambiente onde eles estavam ali escondidos, né, para poder aumentar a sua temperatura em contato com o sol, beleza? Em sua maioria ovíparos. Eu tenho ovíparos, tenho vivíparos e tenho ovovivíparos, tá? Isso varia muito no grupo dos répteis, dos répteis, mas a gente vai falando disso aí no decorrer da aula, tá? Com fecundação interna, então, quando a gente for falar de reprodução, você vai ver que cobras têm pênis, né, bem diferenciados, mas eles têm. Sem fase larval, ou seja, desenvolvimento direto, tá? Respiração pulmonar durante toda a vida. A camada córnea, tá, gente? Deixa eu colocar aqui um marcador. Ó, o corpo recoberto por córneas, né? Com essas placas córneas, tá? Aqui as escamas do desenho, né? E aqui você vê essa epiderme mais grossa, a derme mais embaixo, tá vendo aqui? Essas escamas córneas e essa capacidade de respiração pulmonar são características ideais para a vida em ambiente terrestre, tá? Isso é importante de falar. A maioria possui coração com 3 cavidades, que no caso são chamados répteis não crocodilianos, e os crocodilianos com 4 cavidades. Mas aí a gente vai ter uma aula especial sobre circulação de répteis
não crocodilianos e crocodilianos, tá? A gente vai ter que ter essa aula especial, ok? Vamos lá. Em crocodilianos, o coração possui 4 cavidades, que foi o que a gente falou agora há pouco, né, galera? Plenamente adaptados à vida terrestre. Perfeito! Evolução dos répteis. A conquista definitiva dos répteis para o ambiente terrestre. Quais são as características que são fundamentais para o desenvolvimento dos répteis? Primeira, as camadas córneas. Lembre-se que essas camadas córneas, elas se encontram na epiderme. Vou botar aqui, tá, galera? Epiderme, tá? E elas são responsáveis por diminuir a taxa de transpiração. Então, isso é importante para economizar água, tá, gente? Muito importante para a economia de água. Fecundação independe da água, por quê? Porque a fecundação é interna. Então, como a fecundação é interna, eu não preciso voltar para o ambiente aquático para me reproduzir. Então, isso é muito importante, essa independência da água para a reprodução, tá? Ovos apresentando uma casca grossa. Gente, essa casca grossa calcária, tá? Calcária, ela é boa porque também diminui a taxa de transpiração do ovo. Então ele forma um microambiente de desenvolvimento. Muito interessante esse contexto aí. Excreção por ácido úrico. O ácido úrico, ele não tem solubilidade em água praticamente, é muito baixa a solubilidade. Então quando o animal libera o excreto, ele só libera o ácido úrico. Então ele acaba funcionando como uma economia de água. Porque no nosso caso da ureia, por exemplo, a gente precisa eliminar a ureia na água, porque ela tem solubilidade, né? Então a gente acaba tendo que eliminar parte da água corporal para a eliminação dos excretas. Esse animal não, né? Ele libera o ácido úrico e a água fica guardada. Então isso aqui funciona como uma economia de água, tá? Aqui, ó, economia de água. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Olha, se você está assistindo essa aula, entenda, essa parte aí que você está vendo, e que geralmente nós falamos nas videoaulas sobre os processos evolutivos, os processos adaptativos, eles são muito importantes, principalmente para a prova do Enem. Porque a prova do Enem, ela trabalha muito com o conceito de evolução. E você entender essas características que permitem essas adaptações é um ponto muito a favor do seu desenvolvimento, tá? No caso do contexto de conteúdos, ok? Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? Para o Enem, ok? Então, vamos continuar. Presença de anexos embrionários. Esses animais apresentam o saco amniótico e a vesícula, né, do alantoide. A gente vai falar deles daqui a pouco. Vamos ter um slide só para eles, tá? Lembre-se que anexos embrionários são estruturas produzidas pelo embrião para facilitar o seu desenvolvimento. Ok, gente? Não esqueça disso, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem representativa de tudo que a gente falou, né? A pele grossa, né, por conta dessas escamas córneas queratinizadas. Tá aqui, ó. Tá aqui, queratina. Tem acento não, tá, gente? Eu ia botar um tracinho ali, mas acabou saindo aqui. Ok? Pulmão alveolar, pegando o oxigênio diretamente da atmosfera, exclusivamente pulmonar. Ovo com casca para diminuição da taxa de que, galera? Transpiração. A presença do alantoide, que facilita aqui, ó, as trocas gasosas, né? Através de uma estrutura chamada de alantocórion. Se você pegar aqui, tem o córionzinho, que seria uma membrana que está colada aqui, ó, nesse embrião, né? Onde está essa seta aqui, o córeo estaria aqui bem coladinho, tá, gente? E aí, quando você tem aqui uma união do córion mais alantoide, você tem aqui a junção dos dois e forma a estrutura chamada de alantocórion. Beleza, galera? E esse alantocórion, ele é importante para as trocas gasosas, né? Ah, professor, mas a casca também. Mas a casca não é anexo, porque a casca é formada pela fêmea, pelo ovoduto da fêmea, que é a estrutura que vai formar a casca para ela poder ovular. Entendeu, gente? Por isso que a gente não coloca a casca como anexo,
tá? Mas é importante a estrutura de adaptação, sim, para o ambiente terrestre. Ok, galera? Então tá aqui uma imagem super Enem, tá? Para você analisar direitinho essas características aí, que são importantes. E o excreta na forma de ácido úrico, que ele libera ácido úrico e acaba economizando, tá aqui, ó, economia de água, tá? Então nós temos aqui uma economiazinha aí de água, beleza? Top? Tô gostando, hein, gente? Esse assunto é bem legal. E aqui tá mais uma imagem, né? Nessa imagem a gente vai destacar o alantoide e o amnion. Porque o amnion, ele é rico em água, tá vendo? E aí ele acaba protegendo contra choques mecânicos, mas também protege o embrião contra a desidratação. Protege contra a desidratação. Desidratação. Beleza, gente? Então isso aí é bem importante de vocês, ó, memorizarem e colocarem aí na cabeça de vocês, ok? Tranquilo? Massa? Vamos embora. Galera, a gente vai falar agora da taxonomia. Lembre-se que taxonomia é a forma que nós temos de classificar os seres vivos. A classificação, a organização desse grupo de animal tão interessante. Beleza? Então, veja, gente, olhando essa classificação, a gente vê um monte de informação aí. Obviamente que o que eu vou colocar para vocês é aquilo que nos interessa em termos de Enem e vestibulares do Brasil, ok? Quando se fala dos répteis, eu tenho os répteis dentro desse grupo aqui, ó, amniota. Por quê? Porque eles têm amnion, assim como os mamíferos também têm amnion, assim como as aves também têm amnion. Mas a classe, as classes, né, na verdade, eu tenho a classe, né, dos répteis, né, e as ordens dos répteis, né, filo, cordata, reino, filo, classe, né, dos répteis, e reino, filo, classe, ordem, a ordem dos répteis que a gente vai falar. Eu tenho a ordem Lepidosauria, que é onde eu tenho o Esquamata, que você de primeira lembra das serpentes, tá vendo aqui, ó? As cobras e etc. Os lagartos, tá vendo aqui, ó? Esquamata. Eu tenho os testudíneos, ou quelônios, você pode chamar assim, que é onde está o grupo das tartarugas, os cágados, né, assim. E Arqueossaura, ou Arcossaura, onde eu tenho os crocodilos e tenho as aves. Jones, as aves são répteis. Dentro das novas classificações, nós já encaixamos as aves nos répteis, tá? Agora, com relação ao Enem, não se preocupe que ele não vai estar perguntando a você se as aves estão dentro do grupo dos répteis. O que ele vai perguntar é uma característica morfológica, adaptativa, evolutiva, ok? Então não te preocupa com isso agora nesse momento, tá? Então, trabalhando com ordens, né? Já que a gente está estudando a classe dos répteis, eu tenho aqui Lepidossauro, uma ordem, Testudinha, outra ordem, Arcossaura, outra ordem, que por sinal é onde você encaixou aqui as aves. Uma característica básica de classificação desses animais que vocês estão vendo aqui é o formato do crânio, sinapsídeo, anapsídeo e diapsídeo, tá? Sinapsídeo, abertura temporal lateral e a órbita ocular. Anapsídeo, só tem a órbita ocular. Diapsídeo, eu tenho duas aberturas da têmpora, a abertura dorsal e a abertura lateral. Essas características anatômicas, elas são a base da classificação. Então, sinapsídeo, eu tenho uma abertura da têmpora, diapsídeo eu tenho duas, e anapsídeo eu não tenho abertura da têmpora, tá? Então, isso aí é uma classificação interessante para você memorizar. Outra coisa, membranas extraembrionárias, como o amnion,
córion, alantóide, pulmões ventilados por pressão negativa via musculatura intercostal. Essas características aqui, elas abrem espaço para o desenvolvimento do grupo dos répteis. Entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho um amnion, né, que eu tenho um alantóide, eu sou amniótico, alantoidiano, tenho ventilação pulmonar, então eu já sou classificado dentro dos grupos dos répteis e observo que o crânio anapsídeo, tá vendo aqui, ó, já é o início da formação e desenvolvimento dos dois grupos de crânios, onde o crânio do réptil, que você observa aqui, é diapsídeo. Tá vendo aqui, ó? Tanto é que você tem aqui a tuataras, os lagartos, tá vendo aqui, ó? Lagartos monitores, serpente, tartaruga e crocodilo. Estão todos dentro dessa classificação aqui do crânio, tá? Mas o que eu quero que você analise inicialmente são as ordens que você está vendo aí, né? Leptossaura, Testudinos, né? Ou quelônios e os arcossauras. E dentro dos leptossauras eu tenho os esquamatas, que é onde você vai encontrar as serpentes e lagartos, né? Que estão aí dentro desse grupo. Ok, gente? Beleza? Ficou na memória, gravou direitinho. Vamos lá, vamos continuar. Vamos estudar cada grupo agora individualmente. Quelônios ou testudina, a gente falou agora há pouco, tartaruga, cágados e jabutis, né? Então você está vendo aí as tartarugas marinhas, você está vendo os cágados e você está vendo aí os jabutis, né? Engraçado é que quando se trabalha com esse tipo de classificação, você vê que tudo é tartaruga, né? O pessoal acaba classificando tudo como tartaruga. E na verdade não é, né? Você pode encontrar a tartaruga, que é um animal marinho, os cágados, que são de água doce, né? Os jabutis, que são animais terrestres, tá? Então isso aí é interessante da gente destacar. Corpo com carapaça dorsal, né? E proteção, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na anatomia do animal, né? Beleza? Então você está vendo aí uma estruturazinha, daqui a pouco eu vou representar melhor para vocês essa parte aí, beleza? Da carapaça dorsal. Adontes, ausência de dentes, carnívoros, podem ser herbívoros ou onívoros, depende muito, né? Se alimentando de peixes, de algas, etc. Maxila parecida com um bico, corta de lacera o alimento, né? Aquele bicozinho lá, a tartaruguinha. Beleza? E as tartarugas marinhas, tá? Isso aqui, gente, ó, a gente vai destacar para a tartaruga, perdão, marinha, que é a presença da respiração cloacal, tá? Pela cloaca para auxiliar também a respiração pulmonar deste animal. Beleza, galera? Então, aqui nós representamos aqui na tartaruga marinha, ok? Gente, uma característica da estrutura óssea desses animais é o plastrão, que é essa placa óssea aqui embaixo, tá vendo? Esse plastão ele fica embaixo, para proteger essa parte inferior do animal. E na parte superior do animal você vê, ó, que as vértebras, tá vendo aqui, ó, elas acabam se juntando com as costelas e formando essa placa enorme que forma essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Ele disse que a vértebra aqui é uma estrutura fusionada, tá vendo? Soldada, unida e ligada, e forma essa estrutura aí de proteção do animal. Alguns tubarões, por conta da pressão da mordida, conseguem romper essa placa e se alimentar de tartarugas, tá? Mas é importante porque é um processo de predação para o controle do crescimento populacional, ok, gente? Que na figura anterior do slide você vê aqui, tá vendo? Ó, ó o plastrão aqui, que seria essa parte aqui debaixo da região dorsal, tá aqui, né? Você está vendo o dorso do animal e nessa imagem aqui você está vendo a região do ventre do animal, que seria a carapaçazinha dele, né? Que a gente está vendo aí. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Todo mundo entendendo direitinho. Arcossáurea, que é onde você tem o grupo dos crocodilianos, né? Crocodilos, jacarés e gaviais, que eu coloquei aqui a imagem, né? Bem esquisito o gavial, né? Corpo com escamas e placas ósseas. Essas placas ósseas são na região aqui, ó, do dorso do animal, né? Ela é bem grossa, bem rígida, né? Carnívoros, predadores natos. Boa parte do tempo na água, principalmente para a regulação da temperatura, e algumas adaptações circulatórias permitem que esse animal passe
um bom tempo ali na água, tá bom? Mas quando ela estiver fria demais, ele acaba saindo porque ele é um animal percilotérmico, tá? E adaptações, olhos e narinas na região superior da cabeça, para que ele possa ali boiar na água e ter uma maior visão de futuros, né, indivíduos a serem predados, tá? É uma característica de um predador nato que o animal é. Aqui na imagem, gente, eu estou colocando para vocês identificarem aqui o pulmão do animal, tá vendo? A respiração puramente pulmonar. O telencéfalo, que nós chamamos de lisencéfalo, que é um tipo de cérebro pequeno, tá? Um pequeno cérebro, aqui ó, pequeno cérebro, tá vendo aqui? Então capacidade de cognição desses animais é baixíssima, ok? Isso vocês vão ver na parte de sistema nervoso, tá? E aqui você está vendo a cloaca, que é aquela estrutura que vai desembocar tanto o sistema excretor, tá? Desemboca aqui na cloaca o sistema respiratório, perdão, digestório, foi mal, galera, digestório, beleza? E também você tem aqui desembocando o sistema reprodutor, tudo saindo por um único orifício, tá? Então tá aí um destaque para essa estrutura e você tá vendo as placas nas costas desse animal, no dorso do animal, que seriam aquelas placas ósseas que a gente tinha comentado agora há pouco, né? Desse animalzinho aí maravilhoso que vocês estão vendo na imagem, beleza? Então tá aí uma imagem interessante para a gente discutir. Gente, não esqueça, tá? Essa imagem é um pouco forte, mas é para você entender o seguinte: a predação é um processo puramente ecológico e importante. Jones, por que é importante esse animal se alimentar do outro, matou aqui o cervozinho? Por que é importante? Porque isso promove um controle do crescimento da população dos animais. Então nós precisamos desses animais para que eles façam o controle do crescimento populacional. A partir do momento que eles se alimentam, eles acabam controlando o crescimento e isso não deixa que o crescimento se torne abundante, né? Então, no caso de uma questão falando sobre a importância desses animais, é o controle do crescimento populacional de outros animais, do crescimento populacional, beleza? Populacional desses outros animaizinhos aqui, como tá na imagem, ok, gente? Então, se liga nisso, tá? É uma dica importante, porque a gente está falando um pouco também de ecologia, relações ecológicas, né? Nós chamamos isso aí de relação ecológica interespecífica, porque são espécies diferentes, tá? Relação ecológica interespecífica, desarmônica, porque no caso aqui o crocodilo, tá? Ele está se beneficiando e esse animal está se prejudicando, então acaba sendo desarmônico, mas não quer dizer que é ruim para o ambiente, ok? Agora a gente vai falar sobre os Lepidosauria. O Lepidosauria ele é formado pelos Sphenodontia e os Squamatas. Os Sphenodontias é como se fossem dois subgrupos. Os Sphenodontias são representados pelas tuataras. Eles são chamados assim porque eles apresentam espinhos na região dorsal do corpo. Mas esse grupo de animal a gente não vai especificar porque ele não é um grupo cobrado em provas do ensino médio. Ele não é estudado em provas do ensino médio. Mas os esquamatas, eles são muito famosos e tem nos livros do ensino médio e podem ser cobrados na prova do Enem. Eu vou pegar os esquamatas e vou dividir, tá, galera, em 3 subgrupos. Os lacertílios, tá, que você tem lagartos, camaleões, lagartixas, iguanas. Os das anfisbenas, que são as famosíssimas cobras de 2 cabeças, né? Parece que tem 2 cabeças, tá? Os ofídeos, que estão dentro das serpentes, que são ápodes, tá vendo ali, ó? Onde, dentro desse grupo, o corpo é recoberto por escamas córneas, com a capacidade de trocar essas escamas, tá?
carnívoros ou herbívoros, depende muito do animal, e são encontrados em diversos ambientes por conta das suas características, não é, que permitem uma economia maior de água no corpo desses animais, tá? E outra coisa, tá, gente? Até em ambientes de frio é importante economizar água. Por que eu digo isso a vocês? Porque essa importância na economia de água. Porque a água no ambiente frio ela está em formato de gelo. Então são animais que podem passar muito tempo sem estar se alimentando ou bebendo água na forma líquida. Então precisam de uma forma ou de outra também economizar água no estado líquido dentro do seu corpo, tá? Então isso é uma observação bem interessante. Uma característica muito clássica que observamos nos lacertílios, né, como as lagartixas, é a autotomia. A autotomia é quando esse animal perde parte da cauda para poder sobreviver a um ataque de predação, porque geralmente a cauda é onde o predador segura o animal. E aí ele pode perder essa cauda, a ação lisossômica, né? Ele meio que sofre uma digestão daquela região, né, citológica, e aí ela acaba perdendo a cauda e consegue fugir, o predador acaba se contentando somente com essa estrutura do animal, tá? Então isso aí é bem interessante da gente comentar também. Vamos agora estudar as serpentes, galera. Esse grupo de animal ele é a base do nosso estudo, tá? Então a gente vai falar agora sobre as serpentes. Então preste atenção para você se ligar nos detalhes. Características gerais de uma serpente: corpo alongado, esqueleto, crânio e coluna vertebral. Então você tem o crânio, a coluna, as vértebras, né, das costelas, elas são flexíveis, soltas, que é para poder se adaptar ao tamanho do alimento, obviamente que tem certo limite no tamanho. Tá vendo aqui, ó, os ossos da costela soltos, tá vendo? Animal ágil, língua bífida, que participa também aqui, ó, da percepção química do ambiente através do órgão vômero-nasal, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Então aqui eu coloquei essa bela imagem para você ver a distribuição das estruturas. Você tem a narina, logo abaixo você tem a fosseta loreal, que é um termorreceptor, ele está ligado a neurônios termorreceptores. Então, aqui, ó, apresenta, tá aqui, tá, gente? Apresenta neurônios termorreceptores. Deixa eu apagar aqui, tá, gente? Por conta da mesa digital. Aí às vezes dá essa bugada aí, né? Neurônios termorreceptores. Neurônios termorreceptores, tá? O ducto de peçonha, que é por onde passa o veneno, é um animal peçonhento. O animal peçonhento é aquele que tem o veneno e inocula o veneno na presa, tá? E aí você vai ter aqui a presa, de acordo com a posição da presa, você classifica como aglifo, proteroglifo. Já já a gente vai falar sobre isso, né? Por conta da posição, o formato da presa. Então isso é bem interessante da gente falar para vocês também. E o orifício de descarga, que é por onde ele vai inocular o veneno, que apresenta proteínas tóxicas. Tá, gente? Proteínas tóxicas, que muitas vezes são extremamente perigosas para o homem, tá? Muito cuidado com cobra, tá, gente? Percepção do cheiro do ambiente. As cobras, né, as serpentes, elas apresentam, né, essas duas cavidades aqui, que são chamados de órgão vômero-nasal, ou você pode chamar de órgão de Jacobson. Órgão de Jacobson. Qual é o segredo do órgão de Jacobson? A língua, ela, quando a cobra coloca a língua para fora e para dentro, para fora e para dentro, gostou? Para fora e para dentro. O que é que ela vai fazer?
Eu já estou vendo que isso vai virar um sticker, mas deixa para lá. Eu me lembrei agora. O importante é que você aprenda. Quando ele coloca a língua para fora, ele capta as partículas de cheiro e passa a língua no órgão de Jacobson. Quando ele passar a língua no órgão de Jacobson, ele acaba colocando as partículas de cheiro nos receptores olfativos. Então a língua ela está participando da captura das partículas de cheiro e auxiliando o sistema sensorial. Então o cheiro não é pela narina do animal. O animal não sente o cheiro pela narina. Ele sente o cheiro pelo órgão de Jacobson. E aí, para capturar essas partículas, ele tem que usar a língua, né? A língua bifurcada. Ele passa lá em cima do órgão de Jacobson e consegue fazer a percepção dos odores. Interessante isso, né, gente? Muito interessante. A inoculação do veneno vem pela glândula de peçonha. A glândula de peçonha apresenta um músculo chamado de músculo compressor, que na hora que ele inocula, né, o veneno na presa, o músculo se contrai. Aí a glândula de veneno acaba expulsando toda a toxina do veneno, né, proteolítica principalmente, na circulação da presa, tá? Galera, existe uma classificação das cobras pelo formato da arcada dentária, pelo formato dos dentes, pela posição de dentes inoculadores de veneno. Beleza? Então, preste atenção aqui comigo no PowerPoint, tá? Galera, vê só. Eu tenho as cobras aglifas ou aglifas, solenóglifas, opistóglifas e proteróglifas. Tá vendo aqui? 4 classificações: aglifas, solenóglifas, opistóglifas e proteróglifas, tá? A, prefixo A, nós já sabemos que significa negação. Então tá faltando alguma coisinha aí. Opisto é aqui, ó, posterior, depois, após, atrás, ok? Solenóglifo é curvado, ok? Solenóglifo, em forma de... Geralmente o pessoal diz assim, em forma de solenoide, né? Como se fosse uma mola e tal. Mas aí você tem ele solenóglifo, né? Curvado. Proteróglifo, tá? Ou proteroglifo, né? Eu prefiro proteróglifo, fica mais simples. Aqui, ó. Proto vem de primeiro. Primeiro. Anterior. Ok? Primeiro, anterior. Presta bem atenção. Eu vou começar pelo solenóglifo. O dente solenóglifo, ele é um dente aqui, ó, na região anterior da boca do animal e curvo, que foi aquele desenho anterior que a gente tinha visto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é um dente de uma cobra solenóglifa, tá vendo? Ó? Solenóglifo. Tá vendo, gente? O formato da dentição. Esse tipo de dente, ele é o dente inoculador curvo na região anterior da boca do animal. Por sinal, é o mais destacado sempre quando a gente fala de cobras, né? A gente sempre lembra dessa dentição e desse dente nessa posição, que é o caso, por exemplo, que ele colocou aqui, como no dente da cascavel. Tá vendo aqui? Agora, áglifo é que não tem o dente. Tá vendo? Os dentes são todos iguais, né? É como se fosse uma estrutura homodonte, né? Você poderia pensar aqui, né? Uma única dentição, né? Homodonte. Tá vendo? Homodonte, né? Os dentes todos iguaizinhos, né? E aí acaba que não tem uma estrutura inoculadora desses venenos, né? Então é uma cobra que, com relação à toxina, não dá muito perigo. É o que acontece com a jiboia e a sucuri, né? Agora, opistóglifa, né? Ou dentes, né? Opistoglifos. Veja que ele está aqui atrás, ó.
Olha onde ele está. Ele está na região posterior. Dente na região posterior. Tá vendo, galera? Dente na região posterior da boca do animal, que é o que acontece com a falsa coral e a cobra cipó. Tá vendo aqui? E aqui eu tenho o dente proteróglifo. Olha ele aqui, ó, na frente, região anterior. Oxe, Jones, mas vê, é anterior igual ao solenóglifo, tá vendo? Mas vê, gente, até o tamanho do dente é diferente. Por exemplo, na classificação que ele coloca aqui no solenóglifo, dente inoculador com canal interno por onde passa o veneno. Aqui no proteróglifo, dente inoculador com sulco na parte anterior superior da maxila, o que acontece com as corais verdadeiras. Veja que aqui ele destaca, né, a perfuração do dente para que ele possa inocular o veneno, tá vendo aqui? E é um dente que se projeta para frente, né? Ele aumenta o raio de curvatura para poder penetrar no músculo do animal, no caso no músculo da presa, tá? Agora, para a gente finalizar esses conceitos, eu fixaria da maneira mais simples, ó, áglifo, sem o dente inoculador, ópisto, dente inoculador na região traseira, tá vendo aqui, ó, solenóglifo na região anterior, na região traseira não, né? Posterior, né? Melhor. Carro é. Na região anterior, solenógrafo, na região anterior, né? E se projeta para frente. É o dente mais famoso. Eu acho que esse aqui, galera, você não pode esquecer, tá? Jones, você está dizendo que eu posso esquecer os outros? Não. Mas esse aqui, ele é o básico de toda cobra peçonhenta por conta da representação das cascavéis, né? E aqui você tem a dentição proteróglifa, tá? Que no caso ele destacou aqui as corais verdadeiras. Vamos lá? Então, galera, vamos falar agora. Na verdade, a gente vai fazer um testinho com vocês, para ver se vocês pegaram esse lance da dentição, certo? Vamos lá. Então, vou passar aqui a imagem das cobras, beleza? Primeira cobra. Segunda cobra, né? A coral verdadeira. Tá aqui o dente pequenininho, né? Dá para vocês verem aí. Tá aqui outra cobra, né? Com a dentição um pouco mais atrás. Tentei procurar o nome científico, não consegui, né? A referência da imagem. E aqui também está outra cobra aí que vocês estão analisando a dentição. A cobra aqui de cima é diferente da cobra aqui de baixo, tá, gente? Essa dentição aqui, ela é toda igual. É por conta desse tecido aqui da gengiva do animal que ela acaba ficando meio que escondida a dentição. Ok, galera? Tá? Então é bom dar essa dica. Beleza? Então vamos lá. Olhou? Viu direitinho? Pensou direitinho? Vamos dar uma olhada nos nomes das cobras? Solenóglifo, proteróglifo, está aqui na frente, né? Opistóglifo, que é a coral falsa, ó, coral verdadeira, proteróglifo. Coral falsa, opistóglifo. Mas essa não é uma coral falsa, tá? É só para a gente fazer a analogia. E aqui eu tenho a dentição áglifa. Beleza, gente? Tranquilo? E aqui vocês estão vendo aí mais uma representação dessa imagem, que mostra aqui a jiboia, né? A áglifa. Tá vendo aqui, ó? A jararacuçu, Botropius jararacuçu. Tá vendo ela aqui, ó? Solenóglifo, né? Aqui. Cobra cipó, ó, aqui, ó. Opistóglifo, tá ele aqui, ó. Philodriasolferse. Nossa! Philodriasolferse é o nome, né, do gênero científico. E Micrurus coralinus, né, que você está vendo aqui a coral verdadeira, onde você vê aqui o proteróglifo, que é o dentinho aqui na parte anterior, aqui na parte posterior, né, opistóglifo, aqui solenóglifo, esse dentão enorme, né, e aqui áglifo, tá vendo, gente, ó, a dentição aqui, né, os homodentes bem definidos, tá? Legal, né, gente? Legal, né? Acho que deu para desenvolver essa parte legal. A fosseta loreal, gente, é uma estrutura, tá? Voltando para... Né, continuando essas características das serpentes, né, das cobras, enfim. A fosseta loreal é uma estrutura que fica atrás da narina, a gente já tinha visto isso antes. Essa estrutura ela é importante para a percepção térmica, né? Existem cobras que se alimentam de animais de sangue quente.
Então, para que ela possa fazer essa percepção desses animais de sangue quente, ela usa a fosseta loreal, que logo embaixo da fosseta loreal tem duas cavidades, e numa delas você encontra os nervos termorreceptores, que já mandam os sinapses direto para o cérebro do animal. Então está aqui uma representação, o animalzinho aqui, né, esse pequeno roedor, eliminando radiação na forma de calor, e o animal aqui através da fosseta loreal, fazendo esse tipo de percepção, enquanto que a narina, né, gente, ela está ligada diretamente à respiração do animal, o órgão de Jacobson, a percepção, a quimiopercepção das partículas de cheiro do ambiente, e a fosseta loreal, que tem a responsabilidade de termorrecepção. Ok, galera? Beleza? Legal, né? Fisiologia dos répteis. Chegamos agora na parte final da aula, tá? Na verdade, vocês ainda vão receber também em anexo, tá? A aula de circulação dos répteis, crocodilianos e não crocodilianos, com uma visão bem mais aprofundada do conceito. Fisiologia dos répteis. Reprodução, dioicos, fecundação interna e desenvolvimento direto. Olha aí, né? O pênis da cobra sendo inoculado. Está aqui a tartaruguinha marinha. E aqui você está vendo os lagartos, né? Fazendo reprodução. E aí está o pênis, né? O famoso pênis da cobra. Está aqui, isso aqui é um pênis da cobra bifurcado, todo cheio dessas estruturas espinhosas aí, para que ocorra uma penetração mais efetiva, né, na fêmea. Então, excreção. Economia de água, ácido úrico. Lembre-se, ácido úrico ele tem baixa solubilidade em água. Baixa solubilidade. Então ele acaba sendo liberado e a água não. E aí o animal consegue fazer esse armazenamento de água, tá? E os rins são mesonéficos, ficam na região aqui, ó, torácica do animal, tá? Região torácica. Essa classificação é uma classificação anatômica. É bom você lembrar disso aí também, tá? As glândulas de sal são estruturas importantes para a eliminação de sais nesses animais, né? Que geralmente ficam próximas à região dos olhos, né? Na região lacrimal desse animalzinho aí também, ele acaba eliminando boa parte desses sais e na urina também acaba eliminando parte desses sais aí também, tá? Lembrando que o excreta é ácido úrico. Beleza, gente? Tranquilo? E agora nós temos o sistema circulatório. Veja, esse primeiro coração aqui são dos chamados répteis não crocodilianos, como os quelônios, beleza? As tartaruguinhas, né? Como você tem os ofídeos, tá? As efisbenas, enfim, né? Que a gente estava vendo agora há pouco, e aqui seria o coração dos crocodilianos. De início, eu quero que você preste atenção na seguinte maneira. Os répteis não crocodilianos, eles apresentam 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Um ventrículo parcialmente dividido, tá? E quem divide ele é esse septo ventricular, aqui também chamado de septo de Sabatier. Septo de Sabatier. A gente vai falar disso num outro momento, só sobre circulação dos répteis, tá? Então você tem o septo de Sabatier. E aí o que é que acontece? Nesse tipo de circulação desse animal aqui, você pode ter mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então você diz que a circulação dos répteis não crocodilianos, ela é incompleta, ela é fechada, porque o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos, tá? E você diz, né, que é duplo, porque passa 2 vezes pelo coração, mas isso aí eu vou mostrar para vocês depois. E aqui no coração do réptil crocodiliano, o que eu vou destacar agora é essa comunicação dos vasos que ocorre por uma união desses vasos. Essa estrutura aqui é chamada de forame. Forame é buraco, né? Cavidade.
forame de Panisa. Esse forame de Panisa é uma estrutura muito importante na circulação dos répteis, que eu vou mostrar para vocês depois. Ok, galera? Então, fica ligado aí que em breve vocês vão ter essa aula bem mais específica, e aí eu vou falar sobre a circulação dos répteis crocodilianos e não crocodilianos de uma maneira mais específica para vocês. Beleza? Tranquilo, gente? Reprodução, tá? Com relação à formação do ovo. Esses animais podem ser ovíparos, eles podem ser vivíparos ou eles podem ser ovovivíparos. No caso, se o animal é ovíparo, o desenvolvimento é todo externo dentro do ovo. Tá vendo aqui, ó? Se ele for vivíparo, é um animal que geralmente vai se desenvolver dentro do útero materno, numa estrutura que lembra muito a nossa placenta. E se for ovovivíparo, os ovos têm desenvolvimento, né, interno dentro do animal, né? O ovo se desenvolve dentro do corpo do animal. Agora, para os vestibulares, o clássico, né, do Enem é você falar sobre o desenvolvimento desses animais de forma ovípara. Beleza, galera? Tranquilo até aí? De boa? Tamo junto, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.